Eles acharam uma câmara, que até então eles não sabiam o que tinham, e já acharam o que a gente chama de corredores de serviço. Então eles estão começando a descobrir coisas que eles não tinham ideia, que eles não tinham como descobrir. O cara, o arquiteto da pirâmide, a gente sabe o nome dele. Ele tá enterrado lá, a tumba dele tá lá. Qual que é a datação das pirâmides? As maiores, né? Qual que era a data delas? Elas são provavelmente de 2600, 3000 a.C. Antes de Cristo. Que já é um baita de um tempo, né, cara? E construída do jeito que elas foram construídas. E acabou de estrear um filme na Apple, Fonte da Juventude, né? Os caras vão aí, a Fonte da Juventude estaria debaixo de uma das pirâmides lá, né? Tá embaixo, no filme tá embaixo da menor, que é a de Miquerinos. Daí eles entram e aí eles descobrem... Eles se valem no filme de uma coisa que tá acontecendo agora lá no Egito. Tem uma tecnologia nova... que não é nova, na verdade, mas ela está sendo usada agora com uma tecnologia melhor. Isso mesmo. Sim. É uma espécie de uma ultrassonografia, pra gente conseguir entender, que você joga no solo e na pirâmide e você consegue achar espaços ocos. E aí dentro da pirâmide eles já encontraram alguns lugares ocos. Eles acharam uma câmara, que até então eles não sabiam o que tinham, e já acharam o que a gente chama de corredores de serviço, que é uma espécie de corredor dentro da pirâmide por onde os trabalhadores devem ter usado para conseguir fazer algumas coisas. E aí... os alienígenas, desculpa. E aí eles começaram a descobrir... Teve uma missão japonesa agora que descobriu dentro da esfinge 6 câmaras. Então eles estão começando a descobrir coisas que eles não tinham ideia, que eles não tinham como descobrir. Teve até um estudo agora... Ele é de 2022, na verdade, mas ele ficou famoso esses dias, de uns cientistas lá, um da Itália, da Universidade de Pisa, outro da Escócia, que eles fizeram isso num solo embaixo da pirâmide, e eles acharam alguma coisa... Né? Das três, é grande. Ali na planície, né? E eles acharam alguma coisa embaixo. E aí a galera começou a pirar, e tem uma construção. Na verdade, aquilo ainda não prova nada. Pode ser só uma diferença de densidade de rocha. Na verdade... Como pode ser alguma coisa lá embaixo mesmo. Isso foi uma confusão, porque o que acontece? Foi bem sacana isso, porque essa galera aí da Universidade de Pisa, eles já são meio da pseudociência. Eles adoram esse rolê de pseudociência. Então, quando eles entregaram esse estudo, eles entregaram com ilustrações do que deveria ser. Mano, é um negócio que ele é absurdo. Chega a ser um negócio meio Lovecraftiano. Porque tu vê que, tipo assim, a pirâmide e a profundidade da câmara é 18 vezes a pirâmide. Parece como se a pirâmide fosse um elevador lá pra baixo. Lá tem umas espirais em volta. Uns espirais. E já trazendo mais respostas. Não, esses pilares eram usados pra energizar espiritualmente o negócio, o orgônio, sei lá. Cara, eu li o artigo, cara. E os caras chegam a afirmar que aquilo provavelmente é construção de Atlântida. Então chega nesse... E é um artigo, entre aspas, científico, mas não tem nenhuma revisão de pares nem nada. Só que a galera pirou com isso. Teve gente indo na internet falando, olha, agora finalmente comprovaram que foram os ETs. Chegou a hora. Cara, não comprova nada. Onde as pirâmides estão construídas, ao contrário do que muita gente pensa, não é na areia. Olha aí o estudo, tá vendo? Olha a diferença, olha o que é que os caras viram e olha o desenho que os caras fizeram em cima. Pois é. Não dá pra você olhar pra uma mancha dessa de densidade e já desenhar um negócio com espiral e tudo. As pirâmides, elas estão construídas em cima de um planalto de rocha, não é de areia, que nem as pessoas acreditam. Elas foram construídas ali justamente para suportar o peso. Não são 3 pirâmides, são 9 pirâmides que estão ali. Porque a gente tem 3 pirâmides menores em cada pirâmide grande. Quando você olha para essa construção, você vê que ali tem outros cemitérios em volta. Perto da pirâmide tem o cemitério dos trabalhadores. O cara, o arquiteto da pirâmide, a gente sabe o nome dele. Ele tá enterrado lá, a tumba dele tá lá, dizendo que ele é o cara que projetou a pirâmide. A gente sabe isso, tá lá. Então você olha que ali provavelmente devia ter uma necrópole. E talvez, uma das explicações que os arqueólogos acreditam é que existia uma necrópole mais antiga ali embaixo, com a galera enterrada ali embaixo, e que os caras depois foram lá e pegaram aquele lugar que é um lugar bem alto, que já era um cemitério, já era um lugar sagrado, já tá do lado do Nilo, que é o lado dos mortos, que lá não podia ninguém morar. Lá o lugar de enterrar, onde o sol se põe, que é o ocidente, é o lado ocidental do Nilo, não tinha casa, era só cemitério. O cara falou, ali tem um baita de um planalto bacana, põe a pirâmide lá.
Agora, chegar no ponto que os caras chegaram, né? A gente conversou sobre isso outro dia. Não dá. Os caras já começaram a criar uma cidade subterrânea. É que eu percebo que a galera quer que seja isso. Isso. A vontade é muito grande. É muito grande. Mas sabe quem seria o maior interessado? Seria o governo egípcio. Pois é. Você já imaginou se isso mesmo fosse construído? Vamos supor que fosse ET se tivesse construído, não egípcios trabalhadores. Infinito, cara, o Egito ia ser o lugar que todo mundo no planeta ia conhecer. O governo egípcio ia adorar isso. E a galera falar, eles escondem. Negou, né? Negou que o estudo... Negou que o estudo foi autorizado. O governo egípcio cometeu um erro aí. Porque o professor Zahi Hawass, que já foi ministro lá das antiguidades, ele foi muito rápido para atacar o estudo. E quando ele foi rápido, ele falou, nós não demos autorização para os cientistas fazerem o estudo. Só que os cientistas usaram imagem de satélite. Imagem de satélite pegando o solo, você não precisa da autorização do país para fazer isso. Então, quando ele fez isso, aí ele abriu uma brecha pra galera, tá vendo? Ele nem leu o trabalho, ele não sei o que, ele nem sabe o que ele tá falando. Mas na real é que os caras deram uma pirada ali e uma galera embarcou na pirada junto, cara. Parece as 12 casas do Cavaleiro Zodíaco, né? O negócio meio vai subindo, né? Ô, cara, tu tem alguma pergunta? Bom, vamos lá. Dentro desse assunto mesmo, né? O Thiago ele tá perguntando o que você pensa sobre a possibilidade das pirâmides terem sido construídas por civilizações pré-diluvianas. Tem base em algum texto bíblico ou é viagem? Cara, pelo que a gente tem de dados e fatos e o que a gente tem de documento da época, enfim, dos túmulos, não. Elas foram construídas pelos egípcios mesmo. E acho que um pouco daquilo até que eu falei do começo, quando a gente pega desenvolvimento da construção das pirâmides, que a gente vai vendo as primeiras que deram errado, a gente vai percebendo que os egípcios eles foram aprendendo a construir. Então, a partir do momento que eles vão aprendendo a construir, você vê isso. O Egito é um grande campo de aprendizado de construção de pirâmide, até que eles acertaram. Então, não é antediluviano, não tem como ser, até porque a gente tem lá os corpos enterrados dos trabalhadores, com a datação, com a vida deles, com o ano que eles nasceram, que eles morreram, então não tem como. Não é nenhum mistério, isso até não fácil. Isso até se a pessoa tiver um pouquinho de paciência de procurar no meio acadêmico, ela vai encontrar os artigos falando disso. Então, mas é importante até falar disso necessariamente, porque justamente tem muita gente que acredita que a Atlântida seria uma civilização anterior à egípcia e que teria inspirado a egípcia nesse sentido. Sabe? A lore de Assassin's Creed, ela saiu de algum lugar e foi desse tipo de crença, de teoria nesse sentido. Mas até quando a gente pega a mitologia de Atlântida, que vem de Platão, que diz que ouviu de um egípcio, que ouviu de outro egípcio, cara, a diferença, a gente tá falando de quase 3.000 anos de diferença, sabe? O Platão, quando cita Atlântida ali no trabalho dele, que a Platão tá citando uma metáfora. É um livro de filosofia metafórico. E a galera levou a sério a ideia de Atlântida. Porque imagina, se ela quando Platão fala que a Grécia venceu a Atlântida. Se a Atlântida era tão desenvolvida, com carro que voava, com cristais, com laser, a Grécia estava na idade do bronze. A arma do grego era uma lança de bronze e um escudo de bronze. O Empires ali tava com não tinha como. Então, às vezes a gente tem muita dificuldade de encaixar nos tempos as coisas. As pirâmides, elas têm o tempo que elas têm, datado já, a gente já sabe, e elas são pós-mitologia do dilúvio. Essa questão da esfinge não ser a cabeça real de um faraó que trocaram, é real ou não? Também não é real. Tem uma história ali que é o seguinte, quem vai pro Egito consegue ver isso lá. Tinha um braço do Nilo ali do lado da esfinge. Tem um porto lá. Já foi escavado, o porto tá lá, tá visível para todo mundo. Eles tiravam a pedra do barco, colocavam ali no porto, eles faziam já o molde, e aí eles construíram o templo funerário do faraó Khefren. E aí porque tinha que construir o templo para fazer a parte de mumificação, era 70 dias, e aí eles estavam construindo a pirâmide lá no fundo. Só que entre o templo e a pirâmide, tinha uma rocha gigantesca, que atrapalhava a visão de quem estava no porto, olhava para o templo, olhava para a pirâmide lá no fundo, tinha uma rocha no meio do caminho. O que eles fizeram? Eles esculpiram a rocha para ser a esfinge. E a esfinge está esculpida com o rosto do Khefren. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente achou estátuas do Khefren. E é o mesmo rosto. Então ela sofreu degradação com o tempo. Teve lá um muçulmano maluco lá que foi lá e arrancou o nariz dela, porque ela estava enterrada até o pescoço. Ele foi lá e arrancou, mandou destruir, mas só destruir o nariz. Agora você respirar agora no outro mundo, cara, puta aí. Mas a gente tem estátuas que foram encontradas no templo mortuário de Khefren, que são
as estátuas que são iguais à esfinge. Então, na verdade, a esfinge é uma grande homenagem ao Khephren, que é o dono da segunda maior pirâmide ali. Que é aquela pirâmide que tem aquela parte de cima ali mais cobertinha. Vamos lá, o Márcio, ele tá perguntando aqui. Vocês acham que as câmeras secretas podem guardar algo que mude a história da humanidade ou mais do mesmo? Olha, eu acho que no sentido da gente entender a inventividade dos egípcios e a capacidade de construção que eles tinham, eu acho que com certeza. E talvez, como algumas daquelas câmaras ali são de muito difícil acesso, talvez se em alguma daquelas câmaras um bandido de tumba não encontrou aquilo, porque, cara, nas pirâmides a galera foi e saqueou a parede. Ela levou tudo embora. Sobrou o sarcófago lá de Quéops. A pirâmide tá sem o teto, né? Porque o teto era de ouro, né? Era uma pirâmidezinha de ouro em cima da pirâmide. Que alguém provavelmente levou e roubou aquilo. Então, assim, talvez essas câmaras, elas possam ainda encontrar, ter algum tesouro nessas câmaras, alguma coisa que a gente não encontrou. Não acho que vai ter ouro, essas coisas, mas talvez tenham pergaminhos, talvez tenham inscrições, algumas coisas que a gente não conhece. E acho que vai ser uma forma da gente descobrir um pouco da engenhosidade egípcia. A gente tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Esse cara que eu falei, o Sete I, a tumba dele no Vale dos Reis tem um túnel que ele vai se afinando, se afinando, se afinando, se afinando, se afinando. Meu Deus. E chega num negócio tão fino que ninguém sabe como é que os caras construíram aquilo. Porque não entra uma criança ali, não entra um ser. Então, já mandaram um robozinho lá, só que ele chegou num ponto que perdeu o sinal, não tiveram que trazer de volta. Então, assim, eles estão tentando ainda descobrir o que tem lá. Então, assim, tem ainda muito mistério que os egípcios conseguiram de alguma forma fazer. O templo de Ábidos com aquele negócio da água. Talvez os caras inventaram uma válvula hidráulica que tá lá de pedra, alguma coisa que tá lá que a gente ainda vai descobrir. Então, eu acho que quando a gente conseguir acessar essas câmaras, talvez a gente consiga atestar finalmente o tanto que os egípcios eram inventivos e o tanto que eles tinham uma mente avançada pro tempo deles em termos de construção, né? Essa questão da pirâmide, do formato dela, por ter em diversas regiões diferentes, assim, qual que é a importância em relação à espiritualidade e tudo mais dela? Ela vai ter 3 motivos para existir, né? O primeiro, as formações geológicas do Egito e formação de pirâmide, que eles chamam de Bem-Bem, que a primeira forma da mitologia egípcia é a Bem-Bem, que é a pirâmide. Segundo, o que o Andrei já falou, né? É a forma mais fácil de construir. Também o bombom? O bombom, não acho que não. Serenado de amor é egípcio. É egípcio, certeza. O ouro branco é egípcio. É amarelo, pô. As varinhas do Egito. Então, você tem um fundamento mitológico de ser a primeira forma geométrica. Depois, você tem uma parte prática de ser a coisa mais fácil de construir. E terceiro, por mais que no meio acadêmico não falem isso, mas isso tem registro, os egípcios acreditavam que a forma piramidal ajudava a alma do faraó a chegar ao mundo superior. Então, é como se aquilo fosse... Então, quando a galera fala aquilo é uma antena... Os egípcios entendiam aquilo como uma forma, como se fosse um funil. Então o faraó ele era enterrado no centro da pirâmide, aquela base dava sustentação na terra para quando o faraó precisasse voltar e reconhecer o corpo, e a ponta triangular lá de cima é o que direcionava o corpo dele para o mundo sutil. Então a pirâmide também tinha uma função espiritual nesse sentido, de direcionar a alma sempre. Mas já dá para perceber que é muito diferente dos esotéricos convencionais, tipo de energização. E o lance de você ter pirâmides em outros lugares do mundo também? Isso é bem legal. México, isso é bem legal. Central. Onde mais tem? Na China, na Bósnia. Então, a gente tem muitos lugares diferentes. Na época? Não, são bem posteriores às pirâmides egípcias. A gente tem os zigurates na Babilônia. O que a gente sabe hoje? Pelas ondas migratórias humanas, esses conhecimentos eles foram se espalhando. Mas a gente tem um intervalo bizarro, enorme, entre, por exemplo, os astecas e os egípcios. Né? A gente está falando dos astecas anos 800, anos 1000, essas coisas, e depois os egípcios depois de Cristo. E os egípcios 3000 antes de Cristo. O que acontece é que provavelmente esse tipo de conhecimento ele foi sendo herdado de geração para geração, a humanidade foi se espalhando. Então você pega ali Mesopotâmia, você tem uma galera que se espalhou. Você pega ali o Egito, você tem uma galera que se espalhou. E você tem os gregos que vinham para o Egito conhecer o Egito. Você tinha os indianos que vinham para conhecer a Mesopotâmia. A gente tem as rotas comerciais, a gente sabe que esses povos se falavam. A gente tem os chineses, que foi um dos primeiros impérios da antiguidade que a gente nem estuda os chineses. Os caras também tinham contato com todo mundo. Então, provavelmente é o que
seria rival do Egito em quantidade Naquela, de tempo exato, poder, exato. tá aqui até hoje. Exato, então, mais 5 mil anos aí os chineses são um império que não desmorona. E sem falar que a lógica continua a mesma, é a maneira mais fácil de você erguer uma coisa mais alta. Aí é a história. Onde está o sagrado? Está no céu. Como é que eu chego no céu? Eu tenho uma montanha. Como é que eu crio uma montanha? Eu faço no mesmo formato da montanha. Sim. Então acaba se tornando uma coisa meio lógica. É que nem a história da árvore. Quando a gente pega as mitologias do mundo, raramente existe uma mitologia que não tenha uma árvore sagrada. Por quê? Porque todo mundo vê árvore. Eu não sei o cara que mora lá no Polo Norte, que talvez nunca veja uma árvore, mas todo mundo vê uma árvore. O que a árvore faz? Dá frutos. Ela começa do nada, cresce, ela dá frutos, só que ela está sempre crescendo para o céu. Ela está sempre buscando o sutil e o espiritual. Então a árvore, ela acaba sendo um símbolo sagrado. Aí você vai ter a árvore sagrada para o budismo. A árvore da vida para a religião judaico-cristã. A árvore do conhecimento, do bem e do mal. A árvore, aí você tem Yggdrasil na mitologia nórdica. Para os egípcios você tem a árvore da vida. Para os babilônicos você tem uma árvore. Para os chineses você tem árvore. Para os celtas você tem o carvalho. Se você pega as mitologias, todas têm uma árvore. Pelo menos as maiores, as mais famosas. Por que isso? Porque a humanidade, por mais que a gente ache que a gente é muito criativo, a gente repete as coisas. Sim. Então, se a gente olha... vê os mesmos fenômenos, né? Exato, a gente vê os mesmos fênomenos. Então, você tem todo mundo no mundo olhando para uma árvore que cresce para o céu. Esse ser é sagrado. Sim. Vamos criar uma mitologia com ele. Os pássaros mesmo, né? Quantas mitologias a gente tem o pássaro como sendo essa coisa de contato com lá em cima. Né? Tem os egípcios. A gente falou dos anjos aqui. O que são os anjos, né? São homens com asas, né? Porque está mais próximo do além nesse sentido. O dragão é outro exemplo. Você tem as primeiras pinturas de dragão ali na África, de Aida Wedo. E aí você tem ali a religião Urubá, que vai ter o Xumaré, que é uma serpente de arco-íris. aí você começa a ver, essa mitologia vai para a Europa, vai se tornar o dragão que a gente conhece com asa, com não sei o quê. O Quetzalcoatl do Quetzalcoatl, né? Exato. Você tem o dragão chinês, você tem a serpente arco-íris para os aborígenes australianos. Então é o tipo de mitologia que as pessoas observam e elas tentam explicar o mundo. E aí elas vão começando a criar histórias. Então a gente tem até uma explicação bem lógica para isso acontecer.